Ellen White insistiu tanto que o povo saísse da cidade? E por que ela falou da reforma de saúde juntamente com vida no campo e o tempo de crise? O que isso tem a ver, né? Como isso se relaciona, como esses três assuntos se relacionam? Gente, vocês precisam saber qual a relação entre esses três assuntos para que você não seja pego de desprevenido. Você não pode ser pego desprevenido no final dos tempos. Seja bem-vindo, formador de saúde. E hoje, pessoal, nós vamos falar de dois assuntos insistidos por Ellen White, né? Duas revelações dadas a Ellen White por Deus. E ele deu essas revelações para que ela também falasse aqueles que acreditam na vinda do Senhor, que acreditam no preparo para uma crise. Então essa mensagem é para quem acredita. E eu creio que se você está me assistindo, você acredita nessa mensagem. E essa mensagem ela é muito importante. Só que eu vejo muitas pessoas falando de ir para o campo, mas não entenderam ainda a essência dessa mensagem. O porquê dessa mensagem. Talvez você, assim como eu, nunca ouviu falar de reforma de saúde, né? Eu recebi uma fé, mas eu fiquei 10 anos sem compreender, sem nunca ouvir falar exatamente o que era reforma de saúde. Vida no campo era algo tão esporádico e sem sentido que muitos nem davam ouvidos, né? E para piorar, crises? Que tipo de crises estão por vir? Então a profecia ela é revelada. Diz que Deus não faz nada sem antes revelar para os seus servos por meio dos profetas. E nós precisamos compreender, né, essas profecias deixadas por Deus para alertar os seus servos. Não é para todos, é para quem é seus servos. Não sei se vocês já leram Apocalipse, né? O Apocalipse diz assim, bem-aventurado o que lê, o que escuta e o que pratica. Essa profecia é para quem lê, para quem escuta e para quem pratica. Esses serão bem-aventurados, serão felizes. Mas felizes por quê? Vamos compreender? Eu não sei se vocês sabem, mas nós herdamos de Adão a carne do pecado, né? Herdamos doenças, herdamos a morte, mas Cristo ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida eterna, vida em abundância, vida eterna, que jamais se acabará. E junto com essa vida em abundância, não há somente na eternidade, mas aqui também, por meio de saúde, qualidade de vida. Então eu quero falar para vocês a respeito dessas profecias e como elas se cumprirão piamente agora no final dos tempos. Porque quem não tiver conhecimento e prática dessas profecias vão sofrer como nenhum outro. Gente, não sou eu que estou falando, tá? Tá na profecia e eu vou ler para vocês. E hoje eu quero começar mostrando para vocês sobre o ambiente material da cidade. E o que esse ambiente material tem a ver com a reforma de saúde. E juntamente com vida no campo e a crise. Sempre que eu falar do tempo do fim, você vai relacionar três coisas. Caráter, saúde e preparo para uma crise. Vocês vão se relacionar essas três coisas, tanto no âmbito espiritual quanto material, entende? Vocês precisam relacionar essas três coisas, tanto no mundo material, que é esse visível que vocês estão vendo, quanto no mundo espiritual. E vamos ler um pouco disso, para vocês começarem compreendendo a questão sobre as cidades. O que as cidades estão relacionadas com a reforma de saúde? Na verdade, relacionadas com a doença, né? A profecia diz assim, no livro Ciência do Bom Viver. O ambiente material das cidades constitui muitas vezes um perigo para a saúde. O ambiente material das cidades constitui muitas vezes um perigo para a saúde. Muitas pessoas não vão compreender isso espiritualmente, porque não se sentem doentes. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O ar é poluído, a água é poluída, a comida é poluída, sabe? É contaminada. E isso, mesmo que você não venha sentir agora os resultados e os efeitos no seu corpo, isso vai trazer resultados a longo prazo, sim. Então, o ambiente material da cidade, muitas vezes, é de perigo. E aqui eu quero dizer, principalmente, para aquelas classes menos favorecidas, que
são as classes que quase não têm recursos, quase não têm saneamento básico. Essas classes sofrem ainda mais de doença no ambiente material da cidade. O estar constantemente sujeito ao contato com doenças, predomínio de ar poluído, água, alimentos impuros, as habitações apinhadas, obscuras, insalubres, são alguns males a enfrentar, como eu aqui já falei, né? Não era desígnio de Deus que seu povo se aglomerasse nas cidades, nem se apinhasse em cortiços. Cortiços, antigamente, as pessoas olhavam como algo para as classes menos favorecidas. Só que hoje, mesmo as classes que se sentem mais abastadas, né, sentem que tem mais, ainda assim vivem apinhadas e aglomeradas. São prédios enormes com milhares de moradores ali dentro. Não tem ar. São lugares totalmente escuros, não vê a luz, não entra luz solar. E as pessoas espirituais compreenderão isso aqui. Ou então as pessoas, no mínimo, intelectuais. Mas tem pessoas que não irão compreender isso aqui porque estão no auge do embotamento mental. E aqui vem mostrando como o ambiente material das cidades provoca a doença nas pessoas. E Deus não quer doença para os seus filhos. E eu vou mostrar para vocês como isso aqui vai desencadear até o tempo do fim. Até as crises finais. Porque vamos passar por crises, pessoal. Escutem o que eu estou falando. Crises já estão acontecendo, virão e se tornarão como nunca houve na história. Eu estou num ambiente rural há quase 3 anos. Esse ambiente rural tem proporcionado, graças a Deus, saúde para o meu corpo, a minha mente, e eu senti o quanto o meu espiritual se desenvolveu. Eu escuto o cantar dos pássaros, eu respiro ar puro de verdade. São muitas árvores, gente. Eu estou embaixo de um pé de eucalipto. Só o cheiro do eucalipto já é um remédio natural. Esse ar puro, muitos não têm. Gente, uma das minhas últimas viagens eu tive em São Paulo. Pessoal, eu fiquei maluca, né? Eu fiquei quase, socorro, eu quero sair daqui, eu quero ir embora. O próprio ar era poluído, dava para ver a fumaça no ar. Misericórdia, né? E imagine pessoas vivendo nesse ambiente dia e noite. A profecia diz que isso aqui é um perigo para a saúde. Só que vamos caminhar, porque, como diz por aí, né? O poço é mais lá embaixo, ainda é mais fundo esse buraco, tá? Essa condição é terrível. Essa condição não é legal. E aí, a palavra de Deus diz que no tempo do fim, tanto crise material para conseguir o que comer, quanto, prestem bem atenção, quanto doenças seriam cada vez maiores. Agora imagina você num contexto mundial, onde sua liberdade de consciência tem sido tirada, vai ser tirada. E se você não querer que tire, talvez você vai ter que dar o pescocinho. Então, pense comigo, um ambiente material, onde você está totalmente desgastado, doente. E eu sei que muitos de vocês estão nessa condição não porque querem, mas porque realmente não têm recursos. Mas Deus diz, ajuda-me a abrir caminho, né? Assim como você faz um projeto, um plano para terminar uma faculdade, comprar um carro, construir uma casa, você pode fazer também um projeto, um plano para poder ir para o campo, para poder se tornar autossuficiente. E isso leva tempo, tá? Isso não é do dia para a noite, não. Noé levou 120 anos para fazer uma arca. E isso porque Deus estava disponibilizando todos os recursos. Então vamos ver tudo isso. Sabemos que vamos chegar num período que não poderemos nem comprar e nem vender. A palavra de Deus diz isso. Sabemos que vamos estar numa condição terrível e iremos ser como Daniel, como Sadraque, Mesaque, Abidnego. Homens que para ficar firme pelo direito, firme na sua liberdade de consciência de adorar o Rei dos Reis, foram lançados em covas de leões, foram lançados numa fogueira. E muitos de nós iremos entrar em circunstâncias muito difíceis.
Muitos de vocês já compreenderam que um campo será um lugar onde aqueles que sentirão um impacto menor de tudo que vai ocorrer, em comparação àqueles que estarão na cidade. Né? Por isso que a profecia diz para a gente se colocar numa situação mais favorável, inclusive para guardar a palavra do Senhor, inclusive para termos saúde, tanto física quanto espiritual e mental, emocional, porque para enfrentar algumas coisas precisamos de muita saúde emocional. E o ambiente rural, segundo a profecia, é maravilhoso para desenvolvermos esse tipo de saúde. No final dos tempos, iremos passar por tudo isso. Como eu já falei para vocês, não iremos comprar e nem vender. Só que, talvez, muitos aqui nunca ouviram falar numa obra chamada médico missionário ou obra missionário médico, alguns chamam, mas eu quero falar do sentido dessa obra. Esse trabalho é para o tempo do fim. Talvez vocês nunca ouviram falar desse trabalho. E alguns até pensam que precisam ser formados em medicina para poder exercer esse trabalho. E eu quero te mostrar o quão importante é a obra médico missionário para os últimos dias, para o tempo de crise, quando a liberdade de consciência for retirada, para que nós possamos ter o devido preparo e assim como estar no campo será mais favorável, quem tiver conhecimento da obra médico missionário estará também numa situação também duplamente mais favorável. E eu quero ler para vocês esse texto, que diz assim, ó: à medida que a agressão religiosa destruir as liberdades de nossa nação, os que quiserem permanecer ao lado da liberdade de consciência serão colocados em situações desfavoráveis. Todos os que quiserem ficar do lado da liberdade de consciência, adorar a Deus e viver de forma direita, livres de consciência, livres para fazer a vontade de Deus, serão colocados em situações muito desfavoráveis. Eu quero contar um pouco do meu exemplo, igual no período da pandemia. No período da pandemia, eu estava entrando num projeto, um projeto maravilhoso, dentro de uma universidade, onde eu ia também encabeçar junto com esse projeto um trabalho em prol de um trabalho assim organizacional não governamental. E assim, estava para receber a verba para poder encabeçar esse projeto dentro dessa universidade. E, gente, mas eu não pude concluir o meu projeto, porque eu tive que escolher entre exercer a minha liberdade de consciência ou dar continuidade no projeto. E eu sei que muitos como eu passaram por esse tipo de coisa na Covid-19. Muitos não tiveram liberdade de consciência, tiveram, só que escolheram do lado que sacrificaram suas próprias consciências, né? Eu não vou dizer que eles forçam a consciência. Para forçar a consciência, muitas pessoas deram suas próprias vidas, mas não foram forçadas. Mas, infelizmente, muitas pessoas se vendem por medo, se vendem por não confiar em Deus, né? Se vendem e acabam fazendo coisas que não é do agrado do Senhor e acabam sacrificando sua consciência. Escolheram a quem servir naquele momento e, né, que se arrependam. É isso que a palavra diz, que se arrependam. E eu, particularmente, e não repitam, tá? Porque eu costumo dizer que crise vai, crise vem para saber quem é quem. Então, nós precisamos ter essa noção. Crise vai, crise vem para saber quem é quem. Quer saber o caráter de uma pessoa, joga ela numa condição difícil. Se ela resistir até a morte, saiba que ela é uma pessoa que está fundamentada em princípios do reino. Mas se ela é uma pessoa que se vende por causa de um trabalho, de qualquer coisa, ela precisa rever a quem ela serve e confessar, se humilhar, né? Por quê? Porque nós chegaremos em tempos de crise, tempos difíceis e terríveis, nos quais a nossa liberdade de consciência, segundo o texto, seremos colocados em situações totalmente desfavoráveis. Nós estamos em um período do mundo que nós fomos colocados em situações muito desfavoráveis.
né? Quem vivenciou aí alguns períodos sabe disso. Em seu próprio interesse, está falando o povo de Deus, tá? Devem eles, enquanto têm oportunidade, tornar-se entendido com respeito às doenças, suas causas, maneiras de evitá-las e cura. Enquanto você tiver oportunidade, meu irmão e minha irmã, faça de tudo. Enquanto você tem oportunidade, Deus sempre avisa antes, tá? Deus sempre avisa antes. Enquanto você tiver oportunidade, aprenda a respeito de doenças, como tratá-las, como evitá-las, preveni-las, né? E também como curar. Mas é de qualquer forma? Não. É por meio natural. Tá entendendo? É por meio natural. Muitas pessoas falaram assim no período da Covid: vamos usar ivermectina. Eu não sei você, mas eu sempre busquei usar remédios do mato. Inclusive aqui do lado, esses dias, bem aqui assim, ó. Esses dias eu encontrei algumas ervas de Samaria. Muitos também a conhecem como mastruz, né? É um vermífugo. Vocês entendem? No lugar, dá para usar também. Existem opções naturais, as quais não agridem o corpo, que você pode usar. Você que vai estar no campo, que não vai poder comprar e nem vender, muitas pessoas querem fazer estoque de medicamentos. E estocar medicamentos não é uma orientação da Bíblia e nem do Espírito de Profecia. A Bíblia e o Espírito de Profecia, como eu acabei de dizer para vocês, vocês precisam ter conhecimento de como tratar doenças, evitá-las, de como diagnosticá-las e até também curar. Só que o Espírito de Profecia, nos livros de saúde, diz que esses meios precisam ser naturais. E hoje você pode usar você pode substituir vários medicamentos. Você pode fazer essa substituição de forma consciente e também de forma responsável, tá? Eu quero sempre falar para vocês, façam de forma responsável. Procure estudar a respeito e se especialize enquanto você tem oportunidade, segundo diz a profecia. Tomem cuidado para vocês não também fazerem de forma irresponsável. Precisamos ter essa responsabilidade. Desde quando eu conheci essas mensagens, eu fiz uma transição não somente para o campo. Eu fiz uma transição de vida. Eu fiz uma mudança literal de vida. Só para vocês terem noção, assim que a gente mudou para o campo, eu tinha poucos meses que tinha reformado nossa residência na cidade. E dentre essas reformas, foi feita uma área de churrasco. Chegou uma mensagem para mim sobre a reforma de saúde. Vocês compreendem que a vida do cristão é necessário ter abnegação? Entendem que você precisa entregar suas vontades para Deus? Então, eu tinha minhas profissões. Naquele período, eu era administradora e contadora, tinha docência do ensino superior, onde eu dava cursos, tanto na área profissional, que são cursos profissionalizantes, quanto também estava entrando para essa área acadêmica nas faculdades. E eu tinha essas formações, estava cursando também, além dessas duas formações, nesse período eu estava cursando Direito. Foi quando caiu assim no meu colo, pá, todas as mensagens. E eu, meu Deus, né? Então, desde aquele período, eu resolvi alinhar a minha vida segundo a vontade de Deus. Então, desde então, eu resolvi me especializar em nutrição. Naquele período, eu precisava muito de naturopatia, eu queria conhecer. Eu já tenho um certo conhecimento de berço sobre a natureza, sobre os remédios naturais, porque eu herdei isso desde os meus avós, dos meus bisos, né? Eu tenho um biso que eu conheci ele vivo. Pessoas que usavam remédios naturais. E eu aprendi isso desde muito cedo, sabe? Desde muito cedo eu aprendi a usar medicação natural. Desde muito cedo, os nossos vermífugos, né? Era semente de mamão, era semente de abóbora, era o mastruz com leite. Desde muito cedo a gente usava, e isso eu quero falar para vocês que eu não venho de família de uma fé, né? Eu venho do catolicismo desde muito cedo, mas a gente usava bastante a medicação natural porque eu venho de famílias
camponesas, né? São pessoas do campo, desde que eu me entendo por gente, dos dois lados, tanto do pai quanto da mãe. Então, somente depois que eu me tornei adolescente, na minha fase de juventude, eu fui para a cidade fazer faculdade. E foi lá na cidade onde eu vivi quase metade da minha vida também, que eu acabei descobrindo a mensagem de saúde e a mensagem do Vida no Campo de forma profética. E a importância da gente ter esses conhecimentos. Gente, vamos lá. Então, desde então, eu resolvi alinhar minha vida com Deus, segundo o que eu falei para vocês. Resolvi me especializar em naturopatia e também me especializar em nutrição, né? Por quê? Porque eu preciso ter esse conhecimento. Mas era qualquer conhecimento? Não. Naquele período, eu tive uma grande dificuldade de achar lugares que me davam o conhecimento correto. Sempre tinha muita verdade misturada com erro. Muita. Então, eu falei assim, não, vou me informar, vou fazer essa transição de carreira também, vou me informar para que eu possa, a partir do meu conhecimento e do alvará que eu tenho, que são os meus certificados, que eu possa também criar, agora reajustando tudo de acordo com o que o Senhor aprova, né? Então, desde então, eu comecei a trabalhar nessa área e comecei a também criar, né? E aí antigamente na cidade eu também tinha uma escola de cursos e treinamentos, né? Cursos, palestras e treinamentos, onde eu treinava pessoas literalmente para a área de finanças, para o mercado de trabalho, né? Para a recolocação profissional. Mas eu senti o chamado do Senhor para treinar seu povo, né? Para poder instruir seu povo. Ele fala, educai meu povo. Educai meu povo ir para o campo, educai meu povo na reforma de saúde, educai meu povo nas profecias. E à medida que eu ia lendo isso, né, o meu coração foi se enchendo para fazer a vontade de Deus e usar agora todos os talentos e dons que Ele me deu para poder investir no reino de Deus. E não mais investir no reino secular, sabe? Então, eu senti essa necessidade. Inclusive, hoje nós já temos o curso de naturopatia, ele vai ser lançado esse ano, no ano de 2026, juntamente com outros treinamentos. Pessoal, a obra Médico Missionário, ela é uma obra tão maravilhosa, porque ela, além de te preparar mentalmente, fisicamente e espiritualmente, e te purificar, né, que é um trabalho de purificação para o povo de Deus, ela também te ajuda a amenizar o sofrimento humano. E aí a palavra de Deus, aqui nesse texto que eu estou lendo para vocês, diz o seguinte, que no tempo do fim, nós deveríamos, enquanto temos oportunidade, aprender sobre as doenças, como tratá-las, como preveni-las e até mesmo como curá-las. Isso é de grande importância. E eu quero dizer para vocês que muitas pessoas se arrependerão amargamente de terem investido em tudo, mas não terem feito o básico que o Senhor instruiu. O Senhor, ele vem dando instruções para o preparo do povo, para que quando sair essas leis, você esteja na melhor condição possível. Tem muitas pessoas que vão dizer assim, irmã Val, então estou de boa, sou formado na área da saúde. Cuidado, porque talvez a medicina que você formou é uma medicina que não trata causa, mas apenas sintomas. E nós precisamos aprender a tratar as causas. Nós precisamos entender, imagine comigo, você está num ambiente onde você não pode comprar e nem vender. Você não pode ir na farmácia, comprar uma determinada medicação. Você está no campo, você não pode nem sair dali, porque a coisa lá fora está feia. Você está no pequeno tempo de angústia, porque esse tempo vai ficar ainda pior, onde você não vai poder estar mais nem no campo, né? Então, imagina você nessa condição. E eu quero dizer uma coisa para vocês, a doença ela vem, gente, independente. Provérbios diz que o mal e o bem, ele vem tanto para o justo quanto para o injusto. Afinal de contas, olha como que estamos. E digamos que você precise de um anti-inflamatório, você se machuca aí no campo e você precisa de um anti-inflamatório. Você não pode comprar e nem vender. Aí muita gente, não, mas isso não vai acontecer porque Deus não vai deixar. Como assim? Se Deus mesmo disse para você, já está preparado para isso?
para caso essas coisas aconteçam. Você conhece alguma erva que tira a inflamação? Por exemplo, a erva de Samaria, que eu falei que aqui tem um pé. Ela é tanto para vermes quanto para inflamação. Você pode tanto fazer o emplasto dela ali quanto tomar. Então, eu quero te dizer que você precisa se preparar. E eu quero ler o restante do texto profético para você poder compreender. Os que isto fazem encontrarão um campo de trabalho em qualquer parte. Haverá sofredores, quantidade deles, que necessitarão de auxílio. Não só entre os da nossa própria fé, mas principalmente entre aqueles que não conhecem a verdade. Porque a profecia diz que quando chegar esse período, muitas pessoas vão precisar. Porque, gente, vai estar caindo os juízos de Deus. Muitas pessoas irão estar sofrendo doenças, vão estar sofrendo consequências de maus hábitos formados. As doenças irão estar cada vez piores, o ar estará ainda mais poluído. O auge desse mundo vai ter chegado. E nós vamos ter que saber, pelo menos, aliviar o sofrimento da humanidade. Não sei se vocês sabem, mas o batalhão de frente do período do fim vai ser a obra médico-missionário. Vai ser as pessoas que têm, os nossos irmãos, que têm conhecimento da saúde. Desejo dizer-vos que, em breve, nenhuma outra obra será realizada pelo plano ministerial, senão a obra médico-missionário. Você não vai poder pregar, você não vai mais poder sair por aí dando estudo bíblico. Pelo contrário, o único meio que você vai ter acesso às pessoas nesse período, que estarão ali para poder escolher entre servir a Deus ou servir ao homem, vai ser a obra médico-missionário. Vai ser ainda o único meio que você vai conseguir falar de Deus entrando nas casas. Vocês compreendem isso? Por isso que é tão importante você estudar sobre isso. Você vai estar numa condição muito favorável. Imagina uma cena comigo. Você sendo perseguido. Todo mundo. Só que aí as pessoas olham assim, se veem todas doentes, estão morrendo de raiva de você. Querem, inclusive, te perseguir e tirar a tua vida. Mas estão sofrendo e doentes. E veem você a única pessoa que pode aliviar o sofrimento delas. Você é a galinha de ovos delas, por mais que odeiem você. Ainda assim, vão te suportar, porque saberão que você é o único que tem nas mãos algo para poder aliviar aquele sofrimento. Está na palavra. Eu estou falando por alto, mas tem vários textos a respeito desses assuntos, tá? Então, aqui no texto vem mostrando que enquanto você tiver oportunidade, não somente vá para o campo, minhas irmãs, meus irmãos, inclusive se você já tem alguma graduação superior ou não, é de muita importância que você compreenda a verdadeira medicina, a medicina que o céu aprova. E aí muitas pessoas vão falar, tem me buscado e tem falado assim: irmã Val, como eu vou para o campo se eu sou doente? Irmã Val, mas o que vai ser da minha família doente? Gente, eu tenho recebido tanta gente me perguntando sobre isso, e eu quero responder vocês com um texto. No esforço enviado para restaurar o doente à saúde, deve-se fazer uso das coisas belas da criação de Deus. Para restaurar a saúde do doente, nós devemos fazer o quê? Fazer uso das coisas belas da criação de Deus. Quero mostrar para vocês que a forma com que Deus trata, com a forma com que Deus restaura a saúde, é totalmente diferente da forma com que nós aprendemos no decorrer dos anos, né? O olhar as flores, colher os frutos maduros, escutar o alegre canto dos pássaros, exerce um efeito estimulante peculiar sobre o sistema nervoso. Uau! Então quer dizer que o ambiente rural, irmã Val, já proporciona cura para as minhas doenças? Sim, tanto físicas quanto mentais, emocionais, espirituais. Sabe, muitas pessoas hoje estão bebendo remédios, né? Estão tratando depressão e ansiedade, mas na verdade o que elas mais precisariam era de um ambiente como esse.
pois como um ambiente como esse, elas se curariam. E olha, não é coisa de Val, não é coisa de loucura de ninguém, e nem somente invenção de Ellen White, é revelação divina. E eu vou mostrar uma coisa para vocês. Muitas pessoas, elas querem que a ciência prove os escritos de Ellen White. E eu quero te dizer que nós não precisamos disso, mas se precisar, tem. Tem recentemente um estudo que saiu, que o canto dos pássaros... Ó, eu vou dar uma pausa no vídeo e você escuta. Escutou o canto dos pássaros? Então, a ciência recentemente diz que escutar o canto dos pássaros cura o nosso sistema nervoso. Mas essa descoberta foi agora, recentemente. Mas há mais de 100 anos, Deus deu essa revelação a Ellen White. E ele deu essa revelação para o seu povo, para aqueles que verdadeiramente acreditam. Crê em Deus e crê nos seus profetas e certamente prosperarás. Tantas pessoas aí fora estão prosperando com esse conhecimento, enquanto o povo de Deus não prospera em nada, porque é incrédulo. Gente, que isso não se cumpra nem em mim, nem em você. Olha o que diz: o olhar as flores, colher os frutos maduros, escutar o alegre canto dos pássaros. Exerce um efeito estimulante sobre o sistema nervoso. Antes de sair essa pesquisa recente, a profecia já havia nos alertado, nos mostrado. Então, se você está com medo de ir para o campo, deixa eu te falar, o campo é uma fonte de cura, é um ambiente. Inclusive, eu quero ler para vocês aqui, eu vou ler mais na frente, a respeito disso, é que Deus, quando ele deu seus projetos para o seu povo, né, que era para seu povo ter, sim, clínicas, que naquele período era chamado de sanatórios, escolas, que eram para ser totalmente diferente do que hoje o mundo traz como novidade e prospera, mas Deus já tinha dado para o seu povo. Lá atrás Deus já tinha dado para o seu povo. E ele disse que esses sanatórios, essas clínicas eram para tratar doentes, era para ser no campo. Por quê? E eu vou mostrar para vocês por quê. Da vida ao ar livre, adquirem os homens, mulheres e crianças o desejo de ser puros e inocentes. Mediante a influência das propriedades reanimadoras, revivificantes e comunicadoras de vida dos grandes recursos medicinais da natureza, as funções do corpo são fortalecidas, avivado o intelecto, a imaginação despertada, animado o espírito e a mente, preparada para apreciar a beleza da palavra de Deus. Ou seja, é uma cura por completo, mente, corpo, espírito. Tudo é uma cura completa, reanima toda a nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, se você está com medo de ir para o campo, porque você tem algum problema de saúde, quero te dizer que o campo é também um ambiente que Deus designou para o seu povo tratar suas doenças. E eu quero mostrar para vocês isso. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu vou deixar o texto aqui para vocês a respeito de sanatórios, onde Deus disse que era para que seus sanatórios fossem construídos na cidade, não nas cidades, mas no campo. Inclusive, eu tenho um estudo aqui nesse canal que mostra por que algumas instituições pegaram fogo nos anos de 1900. Porque algumas instituições foram pegadas fogo lá na cidade e foi vindos da parte do próprio Deus, porque tinha saído do seu plano original, né? Então, a palavra de Deus diz que essas coisas do campo traz cura para os doentes. A gente não pode achar que o que Deus falou é balela e esperar vir um estudo científico para confirmar, porque assim eu acreditarei. Sem contar que a reforma de saúde, ela está intimamente ligada com a pregação do evangelho. Muitos dizem que vão ficar na cidade, porque as cidades precisam ser evangelizadas. Eu quero dizer para vocês, Deus já deu o método, Deus já deu o método de como era para ser, por meio de postos avançados. As cidades precisam ser evangelizadas, não pelo povo de Deus nelas morar, mas por visitá-las. E dentro desse visitar, que entra também a reforma de saúde,
porque a reforma de saúde é o braço direito para abrir portas, para que o povo receba a mensagem do terceiro anjo, receba as 3 mensagens angélicas, receba a Cristo. E Ellen White diz que a reforma de saúde, ela está tão intimamente relacionada com a mensagem do terceiro anjo, como o braço está para com o corpo. Irmã Val, então você está me dizendo que eu preciso ter conhecimento da reforma de saúde? Sim. E eu te aconselho a ler os livros de saúde, Ensino e Salvação, Conselho sobre Saúde, Conselho sobre Regime Alimentar, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, volume 2. Os Mensagens Escolhidas, 1, 2 e 3, também tem pontos que falam da saúde. Inclusive, se você quiser aprender, leiam esses textos. Mas se você querer aprender de uma forma ainda mais profunda, eu vou deixar aqui embaixo a lista de matrícula. Estou começando a abrir turma para aqueles que querem estar preparados para a crise. Não somente no campo, mas preparados, sabendo como lidar com as doenças que irão ocorrer, para poder purificar-se a si mesmos, manterem-se saudáveis e também ajudar a aliviar o sofrimento da humanidade e ainda assim ter uma chave, uma porta aberta para levar a mensagem de preparação para a volta de Jesus, que são as 3 mensagens angélicas. Se vocês querem estar preparados de acordo com a profecia, saiba que eu fiz toda uma transição de vida, não foi somente para o campo. Deixei minha casinha lá, toda bonitinha, recém-reformada e vim para o campo. Não. Eu também mudei de profissão. Eu busquei entender qual é a vontade do Senhor, porque eu estou cansada de engano. Nós não podemos nos vender. Chega de engano. Então, se você quer também crescer, conhecendo os princípios da reforma de saúde, sabendo como prevenir, tratar e até mesmo curar, vou deixar a ficha de matrícula para que você se matricule na nossa próxima turma, no nosso curso de naturopatia. Ah, e mais, não é um curso qualquer não, que você entra lá, faz, não. É um curso com materiais em PDF, aulas gravadas, encontros comigo, sem contar que é um curso que, além de todos esses requisitos, você também vai ter o seu certificado, sim, você vai ter um certificado para uso, né? Você pode sim ter uma matrícula ali com o pessoal da naturopatia, mas é um curso que, além de tudo isso, você vai ter conhecimentos verdadeiros. Ah, e sabe qual é o grande diferencial desse curso? É que dentro dele eu vou usar a minha graduação, os meus conhecimentos como contadora e administradora, para te ensinar a também viver da naturopatia, ir para o campo e também atender pessoas mesmo morando no campo. Como fazer uma fonte de renda por meio desse curso. Porque tem muitas pessoas que vendem o curso de naturopatia. E aí, como você vai fazer, problema seu. E eu vi essa dificuldade. Onde tem pessoas que não sabem empreender, não sabem como divulgar seus serviços, não sabem como captar clientes, pacientes. E você pode fazer esse trabalho ainda no campo ou até mesmo na cidade, como uma forma de levantar recursos para ir para o campo. Então, o diferencial vai ser um curso bônus sobre como viver de naturopatia, né? A obra do Senhor, ela é uma obra empreendedora e nós precisamos saber, né, fazer de acordo com o que Deus nos deixou. Deus nos deixou tudo, gente. Não era para a gente estar nessa condição que estamos, não. Se unicamente tivéssemos vivido os caminhos da obediência, não estaríamos na condição da qual muitos se encontram hoje. E, infelizmente, eu quero te dizer que nem sempre a culpa é totalmente nossa. Ela vem da raiz de como fomos formados, de como fomos criados, de como fomos evangelizados, tá? Então, eu quero ler para vocês um texto que diz que nós precisamos não somente ensinar e curar, mas precisamos viver. E essa reforma de saúde, ela começa ainda na cidade. Se você quer estar preparado para ir para o campo, comece a reforma de saúde ainda na cidade.
E uma das primeiras coisas que você precisa fazer é se exercitar e fazer uma transição alimentar. Você precisa mudar a sua forma de comer. Porque tudo que você tem hoje, a maioria das doenças hoje, elas vêm também pela comida. Muitas pessoas hoje estão com problemas seríssimos que são consideradas doenças do Egito, porque estão com uma microbiota. O que é a microbiota, irmã Val? Vocês estão com a flora intestinal de vocês doente, desequilibrada. Vocês estão com o intestino inflamado. E o simples fato de desinflamar esse intestino poderia livrar vocês de muitas medicações e trazer para vocês de volta muita saúde, tanto física quanto mental e espiritual. Porque o seu organismo, o seu intestino, o seu estômago afeta diretamente a forma como você pensa. Tem muitas pessoas que se sentem confusas, sem clareza, mas o problema não está aqui, o problema está aqui. E precisamos tratar a causa. Então, primeiro trabalho que você está na cidade, para estar preparado tanto para fazer uma transição para o campo, quanto para estar preparado para o tempo de crise que está por vir, e estar preparado numa condição favorável, você tem a oportunidade é agora, de se preparar com mais conhecimento e fazer uma transição também alimentar ainda na cidade, tá? Não deixe para fazer uma transição, uma mudança alimentar quando estiver no campo. Não faça isso. Faça já na cidade, E o texto da profecia que eu quero ler para vocês está no livro Conselho sobre Saúde, que diz assim, que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Entre os que estão aguardando a vida do Senhor, deve a alimentação cárnea ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte do seu regime alimentar. Devemos ter isto sempre em mente e procurar agir firmemente nesse sentido. O que deve ser abandonado? Eu creio que, assim como eu, você está também aguardando a volta do Senhor, certo? Muitas pessoas estão querendo ir para o campo, mas ao ir para o campo, elas não estão fazendo as demais reformas. E eu quero te dizer que muito além da reforma da vida da cidade para o campo, você precisa fazer uma reforma alimentar. Porque segundo esse texto aqui, que o Senhor deixou alertado para seu povo, e eu quero dizer que o povo de Deus, quando ele fala assim, é todos e qualquer que recebe a mensagem dele. Só que iremos saber diferenciar quem é quem, pelo quê? Pelos frutos conhecereis, frutos de obediência, Então aqui vem falando, entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação cárnea. Só carne de porco? Não. Todas as carnes, irmã Val, e peixe. Peixe também é carne, entende? Peixe também é carne. Deve ser finalmente abandonada a carne, sem exceção, deixará de fazer parte do seu regime alimentar. Sei que muitos de vocês que me seguem, assim como eu, alguns anos atrás, nunca tinham ouvido falar disso. Que carne deveria ser abandonada. Mas, irmã Val, Jesus comeu um peixinho, Gente, toma cuidado com essas interpretações. Precisamos fazer interpretações do texto dentro do contexto. Estamos no contexto do tempo de crise. Estamos no contexto de pecado superabundante, onde toda a criação geme de dor, geme de doenças, geme por conta do pecado. O pecado adoece. Até mesmo os animais estão doentes. Vocês não têm noção quanto animal é sacrificado doente. E vocês estão ingerindo carne de animais doentes. A reforma de saúde tem como princípio saúde. Quando Deus tira carne, fala para seus filhos tirarem carne da sua alimentação, não é uma questão se comer carne é pecado ou não é pecado. É uma questão de obediência. Sabe o que é pecado, o que não é pecado? Obediência. Se Deus falou que era para fazer determinada coisa, para te dar saúde e você vai contra, a desobediência é pecado. Entende? Desobediência é pecado. Então, se Deus está te dizendo que a carne vai fazer mal para o seu organismo e seu corpo é templo do Espírito Santo e Ele quer habitar em você, um corpo limpo, um corpo sadio,
Ele quer saúde para você, então é questão de obediência. Você precisa obedecer. Só que a grande questão da carne, ela se tornou uma idolatria para o povo de Deus. Olha, ela continua escrevendo: deve ser vistas maiores reformas entre o povo que pretende estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre o nosso povo que ela ainda não realizou. Aos que devem estar atentos para o perigo de comer carne, pois ainda estão ingerindo a carne de animais, arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. Estão arriscando saúde física, mental e espiritual. Aos que devem estar atentos ao perigo de comer carne, gente, fique atento. É perigoso nos tempos que estamos vivendo. Muitos que agora estão apenas meio convertidos no tocante à questão de comer carne, só meio convertidos. Irmã Val, até acredito, mas olha, eu não compro carne aqui para casa não. Eu como só quando eu estou na rua. Ou eu como só quando a minha família faz. Gente, presta atenção, isso é meio convertido. Precisamos ser resolutos. Se permanecermos em Cristo, Ele há de fazer a boa obra. Iremos resistir até a morte se permanecermos em Cristo. Então permaneça em Cristo. Não fique trocando Cristo por causa de um pedaço de carne. Permaneça nele. Então, por quê? Porque a profecia está dizendo que tem pessoas que estão apenas meio convertidas. E olha, isso não é aqueles que comem carne à vontade, não. É aquelas pessoas que já têm uma certa consciência que deve parar de comer carne. Fala que essas pessoas, muitas delas irão sair do povo de Deus para nunca mais voltar. E essa saída do povo de Deus aqui é uma saída espiritual, tá? Muitos serão professos de religião. No entanto, Deus não os considera como seus. Vocês compreendem isso? Não adianta eu apenas professar uma religião. Mas eu dizer que eu faço parte do povo de Deus, se eu não sou obediente aos requisitos e aos reclamos dele, ele não me reconhece como seus. Como povo dele, ele não me reconhece. Você compreende isso? Então, para que Deus nos reconheça como filhos dele, precisamos ser obedientes assim como Cristo foi. Precisamos estar ligados intimamente com Cristo. Pessoal, vamos lá. Sair do povo de Deus para nunca mais voltar, porque estão meio convertidos. E aqui, encoberto um pecado tão grande que as pessoas não conseguem nem imaginar que pecado é esse. O pecado da idolatria. O que, irmã Val? Idolatria, gente. Quando nós colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus, estamos sendo idólatras. Paulo diz mais, idólatras do ventre. Pessoas que estão mais preocupadas com o prazer em comer do que com a vontade de Deus. Estou nem aí se vai fazer bem ou se vai fazer mal. O que importa é que eu gosto, eu tenho prazer, é gostoso. E muitas pessoas vão falar assim, irmã, vai, me mostra na Bíblia onde está isso. Gente, tem muita gente que vai me perguntar isso. O pecado de Israel atual, que é o Israel espiritual, não deixa de ser diferente do Israel do passado. A profecia diz que tanto Israel passado como Israel atual tiveram os mesmos pecados. Isso é profético, né? Que muitos de nós diríamos, né? Que povo burro, que povo isso, julgaríamos eles. Mas estamos vivenciando muitos como eles no passado. Muitas pessoas vão dizer assim, irmã Val, mas onde está isso na Bíblia? Tá, eu quero ler para vocês um texto que está em Oséias 8, 13 ao 14. Quando Deus deu algumas profecias para Oséias, Deus revelou muito do caráter do povo dele. Deus revelou o caráter desse povo e isso fez com que Deus advertisse esse povo antes de mandar castigo e antes de deserdá-los como seu povo. Esse povo foi instruído, entende? Esse povo foi instruído. Antes de Deus não reconhecer uma pessoa como seu povo, ele instrui. Ele chama essa pessoa ao arrependimento, a estar permanente, firme na videira e frutificar conforme ele pede. Frutos de obediência, sabe? E
Um dos pecados, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é o pecado da gula. É o pecado do apetite pervertido, o prazer que não é santificado. Então, Deus ele revelou lá em Oséias, né, qual era o pecado do seu povo naquele período. E ele traz para os nossos dias também essa mesma advertência. Lá em Oséias 8, do 13 ao 14, diz assim, ó: amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Não sei se vocês conhecem o sistema de sacrifício do santuário. Esse sistema fazia com que o cordeiro fosse morto. E uma parte desse sacrifício era servido de comida para os sacerdotes, né? E eles tinham que comer aquela porção. Só que com o tempo o sacrifício que tipificava Cristo Senhor, ele perdeu seu significado. Lembra, a palavra de Deus diz, obediência eu quero e não sacrifício. Por quê? Porque eles estavam sacrificando o cordeiro. Por que tinha que ter aquele derramamento de sangue do cordeiro? Porque tinham pecado. E Deus fala, eu não quero que vocês fiquem só matando cordeiro, eu quero obediência. Porque se vocês obedecem, não há necessidade de sacrifício. Entende? Então, obediência eu quero e não sacrifício. Só que aí Deus vem aqui e revela o caráter deles por meio da profecia de Oséias. Fala, vocês amam sacrifício. Vocês não amam a obediência, vocês amam o sacrifício. Por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem. Ou seja, Deus está dizendo que quando você lê o livro Desejado de Todas as Nações, quando Jesus veio a essa terra, a primeira vez que ele foi ao templo, com 12 anos de idade, que ele viu o sistema de sacrifício, o cordeiro sendo morto, ele ficou, uma criança de 12 anos, porque ele sabia que aquele sacrifício tipificava ele, que era ele. E eles estavam degolando os cordeirinhos sem pena e sem piedade, porque o sacrifício tinha perdido o sentido. Eles agora sacrificavam não porque gostavam de obedecer, não por conta de contrição pelo pecado, mas sacrificavam porque gostavam do sacrifício. E eles gostavam do sacrifício por quê? Porque eles gostavam de comer a carne do cordeirinho que estava ali. Eles estavam com um apetite pervertido. Vamos continuar. Mas o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles e castigará os pecados que cometeram. Vou mandá-los de volta para o Egito. Isso aqui é uma profecia que se cumpriu muitos anos depois, né? Porque Israel se esqueceu do seu Criador. Edificou palácios. O que é edificar palácios? Casarões, né? E Judá multiplicou cidades fortificadas. Judá multiplicou cidades. Mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Deus estava indignado com seu povo, porque tudo aquilo que ele tinha ordenado para o seu povo fazer, seu povo tinha perdido o senso de obediência e passaram a amar o sacrifício. Porque o sacrifício afagava os seus pecados. Deus fala, vocês construíram cidades, mas eu mandarei fogo nas suas cidades. E isso era para o povo de Deus. Vocês comem carne, vocês sacrificam, não com contrição, mas sacrificam porque gostam de comer a carne do cordeiro. E não mais com aquele entendimento do porquê aquele cordeiro está ali. E os mesmos exemplos seguem-se hoje. Os mesmos exemplos seguem-se hoje. Hoje, Israel antigo segue os mesmos exemplos de Israel espiritual. O Israel espiritual segue os mesmos exemplos de Israel antigo. E Deus diz, né, que muitos hoje sairão do povo de Deus. Então, se você está na cidade, comece com a reforma de saúde. Não adianta ir para o campo com seu apetite pervertido. Deus não aceitará seu sacrifício. Ele quer obediência. Comece a obedecer. Ah, irmã Val, mas não consigo, porque está ainda pouca comunhão com Cristo. Quanto mais ligado na videira, mais bons frutos terá. Não saia de manhã igual maluco, uma maluca, na correria louca. Busque Deus em primeiro lugar. Tenha comunhão real com Jesus Cristo. Leia as profecias.
E vai praticando para você não cair em trevas, tá? A cada luz é conhecimento, rejeitada, você cai em trevas. Você ficar crucificando sua consciência, sabe? Tenha liberdade de consciência para servir a Cristo. A consciência liberta, ela serve a Cristo. Ela não importa com o que os outros vão falar. Ela não é uma consciência presa à opinião alheia. Ela é livre para fazer a vontade de Deus. E eu quero te dizer que a obra médico-missionário, ela começa individualmente, eu cuidando da minha saúde, procurando entender o funcionamento do meu corpo. Leia um livro, Conselhos sobre Regime Alimentar. Se você ainda fala, irmã Val, eu tenho dúvidas ainda. O lema da temperança é: largue tudo o que é nocivo, tudo o que faz mal, e substitua e coma com equilíbrio aquilo que faz bem, tá? Totalmente diferente da temperança aí de fora. As pessoas dizem que temperança é ter equilíbrio em todas as coisas. Não é essa a temperança bíblica. Temperança bíblica diz que você larga tudo que faz mal e come com equilíbrio aquilo que faz bem. Então, o livro Conselhos sobre Regime Alimentar, você vai ler esse livro e tudo que faz mal ali você vai tirar. E vai comer tudo que faz bem, tá? É importante que vocês façam essa reforma de forma consciente e responsável. Não sai tirando tudo de uma vez. Comece a seguir as instruções do Senhor. O simples fato de você já abandonar aquilo que Ele disse para abandonar e colocar no lugar, para a reforma de saúde não se tornar deforma, você precisa substituir aquilo que você está tirando por algo bom. Ou seja, irmã Val, vou tirar a carne, o que eu faço? Já vou dar aqui uma pequena consultoria para vocês. Uma consulta. Vamos lá. Irmã Val, vou tirar a carne, o que eu faço? Você vai colocar verdes, porque você está numa transição, lembra? Você vai colocar bastante verde na sua comida, todas as cores. Você vai colocar verdes, você vai comer frutas vermelhas e verduras. Você vai procurar também colocar as nozes. Ah, irmã Val, mas castanha é muito caro. Deixa eu falar uma coisa para você. 1 quilo de carne também é caro. 1 quilo de carne equivale praticamente a 1 quilo de castanha. 1 quilo de carne você come num dia. 1 quilo de castanha você vai comer o mês todo. Entendeu? Joga por terra a ideia de que você entrar na reforma de saúde é para rico, né? É mais uma desculpa por aí. Então você vai começar a colocar na sua reforma de saúde essas coisas. Invista nos feijões, são uma bênção, tá? Então, sempre que você for fazendo retiradas de coisas, enriqueça a sua comida com os produtos da terra. Enriqueça, sabe? Tem muitas pessoas que têm dó de comprar frutas nobres, frutas mais caras, mas não tenham dó de comprar frutas mais caras. Troque uma coisa cara, não saudável, que você costuma comer, por uma dessas frutas. Você está fazendo um investimento no teu corpo, tá? Não pense que é jogar dinheiro fora, não pense que é caro. Você está investindo em saúde. Precisa haver uma mudança de mentalidade, uma renovação da sua mente quanto a esse assunto. Muitas pessoas falam para mim a respeito da suplementação. Façam exames, veja como é que está a deficiência do seu organismo. Suplemente, até se tiver uma suplementação muito complicada, eu quero te dizer que suplemento não é droga, tá? Totalmente diferente do que muitos dizem, suplemento não é droga. Se você está numa condição muito ruim, uma deficiência muito grande de determinada vitamina, suplemente sim. Porque o corpo seu está precisando de um choque, né? É como se você estivesse precisando de um reânimo, de uma reanimação. Então, entra com a suplementação. Depois você para e enriquece bastante sua comida e estabiliza. Entenda, essa transição precisa ser feita de forma responsável, tá? Então, se você quer aprender a fazer tudo isso de forma responsável, a ponto de viver exatamente de acordo com o que a profecia pede, você precisa entrar nesse processo. E eu quero dizer mais uma coisa para vocês. Se você quer estar preparado para a grande crise, para ir para o campo, você precisa começar fazendo reformas ainda na cidade. E vocês compreenderam como é que está tão intimamente ligado a mensagem do Vida no Campo, a mensagem da reforma de saúde com as crises que estão por vir?
É isso, pessoal. Pessoal, eu acredito que o que eu pude passar aqui, eu vou falar mais a respeito desses assuntos com vocês. Temos o Tempo de Partir, que é um outro projeto que eu quero fazer com vocês esse ano, ajudar aqueles irmãos e irmãs que querem ir para o campo. Tem muitos meios de ir para o campo, sem ser comprando a própria terra. E eu creio que muitos de vocês têm condições de ir para o campo, mas não têm ainda uma visão a respeito, porque vocês não sabem como funciona, e eu não culpo vocês por isso, né? Porque realmente vocês não, muitos cresceram na cidade, não sabem como funciona. Mas eu vou entrar com o projeto Tempo de Partir. Teremos projetos também que são o treinamento para obreiros, muita gente querendo dar estudo bíblico, mas eu já falei para vocês, primeiro vocês têm que saber como dar esse estudo, para depois vocês levarem esse estudo. Então vocês precisam fazer esse treinamento para levar as mensagens que Deus pede para levar, da forma que Deus pede para levar, sem rebaixamento de normas, né? Eu explico isso em outros canais, em outros vídeos aqui. E também temos o curso da Reforma de Saúde, que é o braço direito aí, que vai ser a obra até o fechamento da Porta da Graça, onde vamos poder aliviar o sofrimento da humanidade, onde vamos ter um certo favor, vamos dizer assim, em tempos de crise, em tempos de perseguição, em tempos de dificuldade, será um diferencial, assim como o campo também será um diferencial para esse período. Quem tiver esses conhecimentos, e a profecia ainda diz, mas aproveite enquanto você tem oportunidade para poder se especializar nessas coisas e aprenderem. E eu, graças a Deus, tive meu período de preparo e agora eu quero usar todos os dons, talentos que o Senhor me deu, tudo aquilo que Ele colocou nas minhas mãos, essas formações e tudo mais, para poder também trazer isso aqui para vocês. E esses recursos também serão para o nosso ministério levar ainda mais essa palavra e viver cada vez mais de acordo com a vontade de Deus, tá bom? Eu peço que vocês compartilhem esses vídeos, dê o joinha de vocês, falem para as pessoas dessa importância e se preparem de acordo com o que a profecia está dizendo, ponto a ponto. E se você também quer abençoar o nosso ministério, né? Nós também estamos recebendo recursos para que possamos crescer ainda mais neste preparo e ajudar ainda mais pessoas a se prepararem, tá? Nós precisamos sim de recursos financeiros para treinamento de obreiros, precisamos de recursos financeiros para compra de material para distribuição, precisamos de recursos para equipamentos de qualidade para fazer gravação. Gente, aqui, lá na cidade, quando eu trabalhava para o mundo secular, eu tinha uma equipe, eu tinha pessoas que faziam serviços para mim. Aqui no campo tem sido equipe, né? Eu não falo equipe porque Deus sempre está comigo, me ajudando. Mas é necessário, pessoal. A obra foi dada a todos nós. E aqueles que não podem entrar com a mão de obra, eles podem entrar com as finanças. Está no Conselho sobre Mordomia. Então eu falo para vocês, se você sentir no seu coração o desejo de nos abençoar, de fazer com que essas verdades cheguem a mais pessoas. O canal precisa de impulsionamento para chegar em mais pessoas, né? Tem muita gente que faz impulsionamento dos seus vídeos, não usa as estratégias corretas, acaba alcançando pouquíssimas pessoas. E tem muita gente que apoia. E aqui o nosso canal tem chegado a muitas pessoas de forma orgânica. Imagina esse canal sendo impulsionado. Imagina quantas pessoas seriam libertas. E você pode fazer sua parte me ajudando a ajudar esse canal de forma financeira para que impulsione esses vídeos. Talvez vocês não saibam como funciona, mas muitas vezes é necessário que a gente ponha a mão no bolso para fazer com que esses vídeos cheguem até você, sabe? E eu já tenho colocado a mão no bolso, eu já tenho tirado do meu tempo, da minha energia, do meu conhecimento de saúde para trazer aqui para a honra e glória de Deus. Mas eu quero dizer que Deus também conta com a sua participação nesse trabalho. Não é só eu, vocês também. Deus conta em cada um no seu nível, cada um no seu ponto. Uns podem com o trabalho, outros com o tempo, outros financeiramente. E Deus conta com a tua ajuda também. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Do editor, a mão divina nos tirou. No deserto, a disciplina começou. Em vez de carne, o maná do céu desceu.
alimento puro que Deus proveu. Mas a alma anseia pelas panelas do Egito, um murmúrio alto, um desejo aflito, esquecendo a benção em meio a tanto grito.